Neste vídeo da série vamos continuar a falar sobre métodos de classes, parâmetros e também vamos continuar a falar sobre o retorno de valores a partir dos métodos. No vídeo anterior estivemos então a explorar a criação de métodos de uma classe e para este vídeo, para demonstrarmos aqui então esta questão do retorno de valores a partir de métodos, a passagem de parâmetros, eu optei por criar um novo projeto. Neste caso irei criar um novo projeto e vou criar uma nova classe, que neste caso vai ser uma classe para fazer operações matemáticas, as vulgares operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ora, neste caso então concreto eu vou fazer aqui File, New, Project, vou deixar ficar em Windows Forms Application e agora vou colocar aqui o nome Classes, Métodos, ok? Pode ficar assim com este nome, podem lhe dar outro nome se assim o entenderem. Vamos clicar aqui em OK e vamos ter então um formulário já muito habitual. Vamos arrastar para dentro deste formulário aqui um botão, ok? Vamos arrastar também uma label, uma caixa de texto, como lhe queiram chamar. Vamos chamar aqui a nossa label caixa de texto, ok? Vamos chamar aqui ao nosso botão o CMD executar. Ora, vamos abrir já aqui o espaço com um duplo clique para podermos escrever aqui o nosso código. Mas falta-nos criar a nossa classe. Ora, a classe que eu vou criar é uma classe para executar as operações matemáticas mais básicas. Portanto, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E para isso mesmo, então, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui a classes, vou clicar com o botão direito do rato, Add e depois Classe. Poderei fazê-lo também da seguinte forma. File, New, e agora vamos escolher aqui File. Okay? E quando eu escolho File, de todos os tipos de ficheiros que aqui me aparecem, eu vou ter a possibilidade de criar uma classe, que está aqui em baixo, Visual C# Class. Eu pessoalmente continuo a achar que é muito mais simples fazer daquela forma. Temos aqui também um New Project, mas o New Project não nos vai permitir aqui fazer grandes avarias nesse sentido e, portanto, a forma mais correta ou mais simples até é esta. Eu tenho ainda uma forma mais simples, que foi adicionar aqui na minha barra de ferramentas diretamente uma função para criar classes e formulários, mas isso ficará para um próximo vídeo. Vamos então criar aqui uma nova classe. Existe depois também o shortcut para isto que nós podemos ver aqui, que é o Add Class, Shift Alt C. Portanto, se eu clicar aqui algures e pressionar Shift Alt C, vai aparecer este quadro imediatamente a dizer-me que eu quero criar aqui uma classe. Ora, eu vou chamar esta classe CL de classe, mas pode ter outro nome qualquer, underscore matemática. Ora, que fantástico, ok? É uma classe chamada matemática e esta classe vai então executar essas operações que eu pretendo. Vamos aqui clicar no OK. Cá está então a classe CL Matemática a aguardar que eu introduza aqui as suas funcionalidades. Ora, a partir daí já sabemos que vamos ter aqui 4 métodos. 4 métodos, cada um deles a retornar um tipo de valor. E neste caso então vamos ter aqui public e vamos fazer apenas operações com valores inteiros. Int, adição, ok? Abrir e fechar parênteses e depois colocar aqui a implementação do código. Ora, como é um valor inteiro, ele vai ter que retornar um determinado valor, que neste caso é um valor inteiro, que é o resultado da adição. No entanto, agora coloca-se aqui a questão. Então, mas ele vai adicionar o quê? Ora, vamos já ver então o que é que vai acontecer aqui neste caso. Em primeiro lugar, eu vou criar aqui então um CL Matemática e vou colocar aqui, por exemplo, o calculadora. Portanto, o meu objeto ou a minha variável vai ser do tipo CL Matemática e vai se chamar calculadora e vai ser igual a new CL Matemática. E agora a calculadora, ponto, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos então implementar essas funcionalidades na nossa classe. Eu tenho aqui então uma adição. Vamos nos concentrar aqui neste método, uma vez que depois os restantes vão ser um pouco cópia daquilo que aqui está, com uma ligeira alteração. Eu quero então adicionar valores. Ora, mas eu para isso poderia simplesmente fazer o seguinte, eventualmente é aquilo que estarão a pensar. Vou definir aqui public int valor 1, ou neste caso vamos lhe chamar parcela 1, e depois
public int parcela 2. Ora, o que isto me iria obrigar a fazer era o seguinte, eu teria que chegar agora aqui ao meu método adição e fazer o seguinte, int resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2, porque se trata de uma adição. E depois colocaria aqui return, isto é, devolve o resultado. E reparem como tenho a minha classe a funcionar. Ora, muito bem, mas para isso eu teria então que definir aqui, na calculadora, calculadora.parcela 1 é igual a 10, calculadora.parcela 2 é igual a 20, e depois usar o tal sistema de apresentação, ou neste caso não vou usar o do message box, porque tenho ali uma label, caixa texto.text é igual a calculadora, ponto, e agora adição. Okay? Adição, abrir e fechar parênteses, mas reparem que vai aparecer um erro. E vai aparecer um erro porquê? Porque o valor que eu estou a tentar atribuir a este campo, que apenas aceita strings, é um valor inteiro. Okay? É um int. Então, neste caso a seguir, aqui eu tenho que colocar ponto toString, isto é, passar para string aquele número, ok? Penso que será fácil de perceber esta circunstância, uma vez que aqui está a devolver um valor inteiro, eu aqui tenho que transformá-lo numa string para poder ser apresentado aqui. Vamos executar este código e vamos já ver que tudo isto parece não fazer assim muito sentido, embora seja funcional. Reparem, vai aparecer ali o valor 30. Bom, isto não é muito funcional, porquê? Porque é que eu tenho que estar sempre aqui a definir os valores de parcelas de propriedades para depois executar esta operação? Não seria muito mais interessante se eu, por exemplo, pudesse colocar aqui na adição, definir aqui dentro os valores que eu quero adicionar? Pois, de facto, é isso que acontece com o termo parâmetros. Isto é, o que é que são os parâmetros de um método? Ora, os parâmetros são valores que nós vamos passar para o interior da nossa função, ou do nosso método, através daquilo que se chama assinatura. Isto é, a assinatura do método é este texto que aqui está, que contém aqui um abrir e fechar parênteses, e que neste caso vai servir para eu introduzir aqui os meus parâmetros. Perdão. Ora, os parâmetros, neste caso, eu vou eliminar aqui parcela 1 e parcela 2, vou aqui retirar também toda esta implementação e vamos ver como é que nós conseguimos simplificar de sobremaneira isto que aqui está. Eu vou adicionar aqui dois métodos. O que é que são genericamente os métodos? São eles próprios também variáveis. São variáveis de um determinado tipo. Podem ser inteiras, double, float, strings, booleanas, etc. Ora, neste caso concreto eu quero adicionar dois números inteiros. Por conseguinte, eu vou definir aqui dois parâmetros que são dois valores inteiros. Então eu vou definir simplesmente da seguinte forma. Int parcela 1. E para separar cada um dos parâmetros que me é pedido para o meu método, eu uso a vírgula. E depois int parcela 2. Ora, o que eu estou aqui basicamente a dizer é o seguinte: para eu poder executar este método, eu vou ter que obrigatoriamente passar para dentro deste método dois valores inteiros, dois valores numéricos, ok? E agora, dentro da minha função, ou do meu método, ou neste bloco de código, eu posso utilizar estas duas variáveis porque elas, ao estarem aqui apresentadas, elas são reconhecidas aqui no interior deste bloco de código. Fora do bloco elas não são conhecidas, mas aqui no seu interior elas são conhecidas. Então reparem o que é que acontece. Return parcela 1 mais parcela 2. E reparem que eu aqui já nem sequer tive na necessidade de criar um int resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2 e depois return resultado. E não tenho que fazer isso. Eu, quanto mais puder aqui resumir o meu código, melhor. E neste caso concreto, uma vez que a redução ou o resumo do meu código não vai dificultar a leitura do mesmo, isto é, eu consigo ler e perceber o que é que eu estou ali a querer fazer, obviamente que esta é a forma mais simples de fazer este resultado. E neste caso concreto, vamos aqui gravar tudo, portanto aqui a diferença é que este só grava apenas o espaço que está ativo e este aqui grava todos os documentos que tiverem alterações a ser efetuadas. Ora, então neste caso concreto eu simplesmente posso fazer o seguinte, aqui no meu botão eu já tenho aqui o adição a dizer que há um erro. E há um erro porquê? Porque faltam os argumentos, ou neste caso os parâmetros
dentro do meu método. Ora, como é que eu agora faço então para passar os parâmetros para o meu método? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, reparem, aqui dentro eu vou fazer isto. Eu vou aqui até apagar para verem aquilo que se chama o IntelliSense a falar. O IntelliSense é esse sistema que nós já temos visto desde o início, quando nós clicamos aqui num ponto e temos aqui esta apresentação de possíveis atividades ou possíveis ações que podemos fazer. Eu aqui vou colocar adição. Ora, e reparem, quando eu seleciono adição, automaticamente este sistema de IntelliSense, que é um sistema inteligente de informação que o Visual Studio tem, vai-me dizer que este método vai retornar um valor inteiro e, por sua vez, vai necessitar de dois argumentos que eu tenho que passar, ok? E, portanto, são dois parâmetros que eu tenho que definir. Dois parâmetros inteiros, um que vai ter o nome parcela 1, outro vai ter o nome parcela 2, mas quando nós vamos chamar este método, não é importante sabermos qual é o nome que eles têm. Interessa-nos saber, essencialmente, qual é o tipo de valores que eu tenho que passar. Então, neste caso, se eu escolher aqui adição, ok? Eu agora vou abrir os parênteses e ele vai-me pedir o valor da parcela 1. Eu vou defini-lo aqui, por exemplo, 10. A seguir, se eu colocar a vírgula, reparem o que é que acontece, ele vai-me pedir o valor da parcela 2. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. E agora vou finalizar aqui colocando ponto toString. Porquê? Exatamente pela mesma razão que anteriormente já tínhamos verificado. Isto é, para apresentarmos aqui na caixa de texto o nosso texto, o valor a apresentar tem que ser uma variável string. Ora, e para isso eu aqui estou a converter o valor que é devolvido por este método que devolve um valor inteiro. E por conseguinte aqui reparem que muito rapidamente nós fizemos aqui uma redução substancial do nosso código, ok? Não estive aqui a criar propriedades da minha classe, estive apenas a criar aqui um método para o qual eu passo dois parâmetros que depois retornam o resultado da sua adição. Vamos executar. E o valor esperado aqui dentro do label é 30. E cá está o valor 30. Muito rapidamente, e para finalizarmos este vídeo, é muito fácil percebermos o que é que agora vamos fazer para criar os outros métodos. Bastará para isso nós fazermos o seguinte. Eu poderia copiar e colar, mas vamos fazer aqui à moda antiga, neste caso escrevendo public int, neste caso subtração, ok? Int parcela 1, int parcela 2. E depois vai retornar, cá está, return parcela 1 menos parcela 2. Okay? Tenho mais um método criado. Vamos criar o segundo, ou neste caso o terceiro, peço perdão, int multiplicação, int parcela 1, int parcela 2. E agora aqui vamos colocar return e vamos colocar o seguinte, parcela 1 a multiplicar, e já vimos como é que os operadores matemáticos aqui funcionam. Neste caso, estes são semelhantes à nossa linguagem matemática comum. Neste caso concreto, este aqui, que é o asterisco, é utilizado para fazer as multiplicações. E depois vamos colocar parcela 2. Ok? E finalmente vamos ter então aqui o public int divisão, int parcela 1, int parcela 2, e vamos ter aqui return parcela 1 a dividir por parcela 2. Ok? E, portanto, temos aqui então os nossos métodos criados. Eu poderia ter simplesmente selecionado, copiado e colado e depois alterar apenas aqui os valores, mas acho bom, nesta altura da aprendizagem, que façam este exercício da escrita, porque vos vai permitir interiorizar de uma forma mais clara esta metodologia de inserção do código, ok? Normalmente uma das características dos bons programadores é que eles são extremamente preguiçosos. Preguiçosos no sentido de escrever códigos. Se já tiverem uma porção de código escrito, eles vão lá buscar, copiam, selecionam e depois alteram no final. Muitas das vezes isto só é aconselhável para programadores experientes, porque a cópia de código e colagem noutra parte da nossa aplicação poderá implicar largas alterações. Eu posso vos dizer por experiência própria que já tive circunstâncias em que eu
copiei classes inteiras e depois tive que estar a alterar linha a linha de forma a que eu tivesse nessa nova classe ou nessa cópia a funcionalidade que eu pretendia. E se não formos programadores experientes, vai ficar lixo e vão ficar resquícios de outras classes e depois vai ser um sarilho para conseguirmos encontrar por vezes alguns erros. Por conseguinte, aqui o fundamental nesta fase da aprendizagem é mesmo escrevermos o código. Vamos então aqui só para finalizar mostrar o que é que acontece. Neste caso nós temos aqui a adição, mas vamos aqui simplificar as coisas desta forma, ou simplificar a escrita. Vamos colocar aqui int resultado é igual a calculadora e depois vamos colocar aqui nas parcelas, ou neste caso ponto adição 10,20 e sabemos que aqui o resultado vai ser neste caso uma adição que dá resultado 30, neste caso caixa de texto ponto text é igual a resultado, ok? E resultado ponto toString. Isto foi apenas para nós podermos aqui facilitar a nossa leitura. Portanto, temos aqui a adição, vamos aqui executar, já vimos que funciona normalmente, cá está, 30. Vamos aqui colocar um comentário e agora vamos fazer o seguinte, int resultado é igual a calculadora ponto subtração, vamos subtrair de 100, vamos subtrair 50 e, portanto, o valor vai ser 50. Cá está. Vamos colocar aqui um comentário para executar a próxima instrução. Int resultado é igual a calculadora ponto multiplicação. Na multiplicação vamos multiplicar 20 por 5 e o resultado vai ser 100. Ok? Cá está 100. E finalmente vamos demonstrar aqui também a divisão. Int resultado é igual a calculadora ponto divisão e vamos dividir 1000 por 10, o que quer dizer que vai dar 10, ok? Vamos aqui executar e vamos ter aqui o resultado, ou melhor, neste caso vai dar 100, claro, se ele dividisse por 100 aqui iria dar 10. E por conseguinte, então, temos aqui a exemplificação do que é a utilização de métodos em classes, através dos quais nós passamos parâmetros e devolvemos ou retornamos determinados valores. Nos próximos vídeos desta série vamos continuar a falar de um modo específico sobre classes, métodos, parâmetros, retorno de valores, uma vez que este é provavelmente o mecanismo mais central da linguagem de programação para percebermos depois todo o resto do funcionamento da linguagem C#.